E aí galera do YouTube, boa tarde, eu aqui Arquimedes. Sobrou um tempinho muito curtinho, mas sobrou para colocar mais um vídeo no canal aí, tá? Que é um vídeo sobre esse equipamento aqui, que é a minha última aquisição agora esses dias, tá? E que eu acredito que muita gente aí no canal já conhece também, que é o anemômetro, tá? Espero que esteja dando para poder focar direitinho. Eu comprei esse aqui, que é um anemômetro de mão, já todo digital, tá? E bem baratinho. Eu comprei ele aí na internet, aí, parece que por R$70. Sendo que o cara ainda divide até em 12, se alguém precisar de dividir. Eu dividi, tá? Era o mesmo preço, à vista ou não, eu dividi, tá bom? E eu vou fazer esse vídeo para falar sobre exatamente isso aqui, o anemômetro, que é um aparelhozinho usado, vocês vão ver aí no vídeo que vai se seguir aí, para auxiliar o atirador, sobretudo para aferir melhor a precisão dos seus tiros, de saber se eles estão desviando, por que eles estão desviando, tá? E como compensar o efeito dos ventos nos nossos disparos, tá? Ele é um instrumentozinho básico, só mostrar aqui rapidinho, não é um review dele. Esse aqui ele marca as duas coisas que são essenciais para o tiro, que a direção a gente pode usar qualquer uma fitazinha e ela mostra a direção que o vento está indo. Então esse aqui você aperta esse botãozinho, segura por 2 segundos e ele está aqui já, ele está dando a temperatura. Vocês estão vendo minha cidade aí, temperatura 29 graus,6, era pelo menos quando eu olhei aqui na frente, tá? 27, na verdade 27 graus, tá? E a velocidade do vento, como eu estou dentro de casa, não está ventando, mas eu vou soprar o anemômetro aí, vocês vão ver da velocidade, ó. Você viu então aqui aparecer velocidade, 7 km. Ele te dá então a que velocidade o vento está soprando, e a direção, como eu falei, a gente pode usar até a fitinha do anemômetro mesmo. À medida que o vento desviar ela para um ou para outro lado, você sabe a direção do vento, tá? Então o vídeo que eu vou fazer sobre esse equipamentozinho, funciona a bateria. Se alguém quiser ir depois, eu ponho até um review dele no canal, eu acho que não tem necessidade não. Mas é um vídeo sobre um pouco da história desse equipamento, do uso dele nas armas de pressão e de um tiro que esse equipamento foi desenvolvido para auxiliar nesse tiro, que é chamado tiro parta, tá? Que é um dos tiros mais estudados pelas forças especiais hoje, para lograrem êxito em disparos onde o projétil pode sofrer desvio, seja pelo movimento do atirador, seja em função dos ventos. Então o vídeo segue aí na frente, tá? Se você puder, não deixe de assistir não, porque o conteúdo eu acho sim que vale a pena, ok? Então tá galera, vamos lá então para o conteúdo, para o vídeo aí sobre anemômetro, ok? Galera, vamos lá então. Tá aí uma tela só para ajudar na nossa didática, como sempre nós fazemos mesmo, tá? Para facilitar um pouquinho a transmissão do assunto, tá? O assunto que nós vamos abordar é um assunto assim, que eu acho até muito importante para quem quer explorar o limite da arma de pressão com tiros a longa distância. Ele diz respeito a isso aí, ó, tá? Ao anemômetro, tá? O anemômetro é aquele instrumento que a gente usa para medir a velocidade do vento, né? Isso aí eu acredito que todo mundo sabe disso. E quero crer também que vocês sabem que o vento é um dos principais fatores que implicam na realização de um bom tiro ou na perda de uma boa visada. O vento, ele é um dos fatores que mais atuam para prejudicar o tiro, que principalmente os atiradores de arma de pressão eles fazem, uma vez que nós usamos armas consideradas de uma potência baixa e armas de curto alcance com projéteis muito leves. Então o vento ele exerce uma influência muito grande nas armas de pressão, tá? E é bom a gente estar atento
para conhecendo o vento, existem mecanismos, e esse vídeo ele tende a explorar isso, mecanismos para se driblar ou para se vencer o efeito do vento ou dos ventos quando dos tiros com as armas de pressão. Então vamos dar andamento aqui. Então, quando a gente fala em vento e o efeito do vento nas armas de pressão, tá? Eu estou voltando aqui para a arma de pressão, o ensinamento, o vídeo em si. Nós precisamos de ter uma noção do que é um conceito de vento no que diz respeito à arma de pressão. Eu quero dizer que esse conceito não está restrito à arma de pressão, não, porque existem outras armas de projéteis leves, armas de fogo de projéteis leves, de projetos curtos, de certos propelentes, que eu não quero entrar nisso, porque daqui a pouco as pessoas vão estar apedrejando o canal. Arquimedes está falando sobre arma de fogo, Arquimedes está falando sobre isso, sobre aquilo. Então eu não vou entrar nesses detalhes não, mas esse estudo ele não se iniciou com arma de pressão, ele foi feito para alguns calibres aí de armas pequenas, como o 6,35, das antigas beretinhas e outras, mas ele foi muito aproveitado nas armas de pressão, e como eu falei, a parte de fogo eu não quero entrar nesse aspecto, o propósito do canal não é esse não. Então entendeu-se o seguinte, que vento, quando você fala de projéteis muito leves e de armas de potência relativamente pequenas, como são as armas de pressão, ele precisa ser levado, o conceito dele precisa de abarcar mais coisa do que o conceito de vento em si, né? Do vento como um fenômeno apenas em si, tá? E eu vou passar então esse conceito de vento no que diz respeito às armas de pressão, pelo peso que tem os projéteis e a potência que tem a arma. Então nesse contexto, nós vemos que vento é isso aí, ó. Vento é um fenômeno meteorológico formado pelo movimento de ar na atmosfera, tá aí, da ar, tá? Eu escrevi errado aí, vocês me perdoem, estou vendo aqui agora, eu estou fazendo esse vídeo, né, rapidinho, mexendo com muita coisa, então vocês desculpem o erro de português aí no conceito. Mas o vento então é um fenômeno meteorológico formado pelo movimento de ar na atmosfera, que em sua trajetória, aí que está o conceito adaptado para a balística de armas com projéteis leves, como são as armas de ar comprimido e com potência pequena. Então ele é um movimento de ar na atmosfera que em sua trajetória movimenta gases e partículas, grandes ou pequenas, de acordo com a sua energia, com a energia do vento. Então quando a gente fala de arma de ar comprimido, de projetos de 1 grama, 1,5 grama, 2 gramas, e tal, você não pode só olhar o vento como deslocamento de ar, não. A gente precisa de olhar o vento de forma diferente, porque o projétil é muito, muito, muito leve. Então nós precisamos de ver o vento como algo que não desloca apenas massas de ar, mas que desloca também gases presentes no ar e partículas, né? É tanto que às vezes no momento da ventania você vê uma sacola voando, é uma partícula leve, mais grande que ele está carregando, você vê um graveto de madeira, você vê uma folha de árvore. Então o vento, isso reflete muito quando diz respeito a uma arma que usa um projétil tão leve quanto as armas de ar comprimido. Então, para nós, nesse aspecto, tá, da balística das armas de ar comprimido, tá, os ventos, o vento é aquele que desloca o ar e que também desloca e movimenta gases e partículas, grandes ou pequenas, ou ambas juntas, de acordo com a energia que o vento tem naquele momento. E isso reflete muito na arma de ar comprimido. Para vocês terem ideia, quando se preparavam equipamentos para os soldados que pelejavam no deserto, tinha-se muito cuidado em ter um equipamento mais leve, para que aquilo não cansasse o soldado, aquela coisa toda, uma arma mais adequada para tiro em deserto. E o vento no deserto tem características diferentes do vento
em outras regiões. Por quê? Por causa de tempestade de areia, levanta areia, e descobriu-se que tinha que se mexer nas armas. Tá? Rommel, que foi um general da Alemanha, chamada Raposa do Deserto, comandou o Afrika Korps lá na África, e que o mundo inteiro ficou estarrecido com a capacidade do exército de Rommel de pelejar no deserto. Erwin Rommel, general alemão, e eles foram depois estudar, descobriram como que eles tinham tanta eficiência, tanto em movimentar rápido, quanto em serem furtivos, quanto em terem armas, que no deserto logravam um êxito muito grande, apesar de terem os ventos que prejudicavam a balística extremamente. Então eu não vou entrar muito nisso, só fazendo uma menção, tá? Então os alemães levaram em consideração isso aqui, o movimento também de gases e partículas, tá? E o assunto vai muito além, mas não vou entrar, não dá vontade de ficar falando muito disso, mas deixa para lá. Vamos andar aqui para frente então. Então vocês estão vendo que no conceito aí, a gente fala que o vento movimenta essas partículas, de acordo com a sua energia. Por quê? Porque vento tem energia, tá? E energia em potencial. Então, quais são as energias presentes no vento? São essas aí, ó, a energia cinética e a mecânica parabalística, tá bom? Existem outras. Quando diz respeito a voo de aeronave, tal, se leva em consideração a outra série de coisas. Mas para balística, principalmente de armas leves, o que está mais em voga, em consideração, é essa energia aí que o vento tem, que é a cinética e a energia mecânica. Para você ter ideia da energia cinética de um vento, ele derruba um poste conforme a velocidade dele. A gente vê os furacões fazerem isso, movimento navio, tá? É o ar comprimido da natureza. O furacão é a arma de ar comprimido da natureza. Pega um navio e torna ele um projétil, arremessa ele contra uma rua, uma casa, uma coisa assim. Então o vento, ele tem a sua energia cinética e a energia mecânica também, tá? Que o vento tem. Na balística das armas de ar comprimido, esses dois componentes são muito importantes. Por quê? Aí que está o objetivo do vídeo, no abordar o tiro parta, porque isso pode ser aliado, pode ser um problema para você acertar, mas pode ser um aliado para você acertar também. Eu fiz um vídeo aí no canal que até está dando muito comentário, assim, comentários que não são frutíferos, não são muito bons, do Mahatsa acertando um determinado alvo a 100 e poucos metros de distância, 160 e poucos metros de distância, e certos comentários, que não sei, que o tiro não deixa de ser e tal, mas as situações em que porque uma das dúvidas é o vento na hora, o desvio, mas as pessoas às vezes não sabem que você pode usar a energia cinética do vento a seu favor, tá? E eu quero até dizer que, antes de andar para frente um pouquinho, que eu estou peneirando muito conteúdo que eu ponho no canal, porque as pessoas estão falando, que você está ensinando coisa perigosa no canal. Teve alas aí representando certos movimentos aí, que me mandam mensagem, cara, que aí você está pondo no canal, você está ensinando isso às pessoas, e bandido que faz com isso. E olha que eu nunca pus fórmula no canal. Tá? Um dos motivos de eu não colocar as fórmulas para certos cálculos é evitar esse tipo de coisa mesmo. Tá? Embora eu tenha respondido o seguinte, olha, cercear informação não é dar informação, não é dar formação a ninguém. Não é porque você cerceia uma informação, coíbe ela, que você vai formar alguém, não. Nós temos que ter uma formação de caráter no país, mas opinião, cada um tem eu respeito, e vamos tocar para frente aí, tá? Depois, até se você for comentar alguma coisinha do vídeo, fala acerca disso. Não, o conteúdo tá assim, tá bom, ou tá com algum probleminha, algum provavelmente o conteúdo não tá valendo, olha, a gente tá aberto a isso aí, tá? Então vamos entender aqui então sobre essas energias um pouquinho, falar de forma breve, tá? Sobre essas energias que o vento tem aí, tá? Como nós falamos aí, a cinética e a mecânica, e nós vamos começar pela cinética. O que é a energia cinética do vento para a balística? Tá? É isso aí, ó. Ela agrega
potência e velocidade ao projétil. Arquimedes, mas a gente pode usar o vento para fazer o projétil ter mais potência e ser mais veloz? Perfeitamente. Isso é até subentendido, você usa o vento a seu favor, tá? Isso é muito usado, tá? Quando há lançamento de mísseis, quando há lançamento de tiros de tanque ou buses de tantos milímetros, usa-se muito isso, tá? Tem até um vídeo sobre luneta panorâmica que eu usei até os cálculos para fazer o tiro a longa distância, que eu estou relutando para colocar no canal, para não entrar também na crítica violenta de que você está ensinando a potencializar a arte do tiro e essa coisa toda. Mas uma das coisas que se faz, e os snipers fazem muito bem isto, porque hoje tiro é inteligência, viu, gente? Tiro é com inteligência, com técnica, tá? E cada vez mais o tiro é tecnológico e inteligente. Então, se usa a energia cinética para agregar potência e velocidade ao projeto. E também essa capacidade do vento de arremessar o projeto, de desviar ele na sua energia, ela pode ser compensada. Nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente aí, tá? Então essa é a energia cinética, e nós falamos também que o vento tem a sua energia mecânica, tá? O que seria? Energia mecânica é aquela que influencia o curso e o arrasto do projétil. O arrasto do projétil, nós temos dito muito isso aí, é aquela capacidade do projétil de vencer, tá? As resistências externas que se opõem a ele, como a umidade, a pressão atmosférica, os ventos, a temperatura, que tendem a desacelerar o projétil e em mudar a trajetória dele. Então o arrasto, na verdade, é essa luta do projétil para continuar na direção que o atirador pretendeu para ele quando ele foi disparado da arma. Então a energia mecânica do vento, ela influencia isso, o curso e o arrasto do projétil. O curso porque pode desviar o projétil, o arrasto porque pode implicar em perda de velocidade ou ganho de velocidade ou manutenção de velocidade ao longo da sua trajetória, tá? Então, entendido esses dois conceitos básicos, existem outros que são aplicados a outros tipos de disparos, a outros tipos de projetos que nós não queremos entrar aqui. Eu não vou entrar aqui, tá? Não vou me expor a esse tipo de crítica, e também acho que não é um conteúdo. O canal visa arma de ar comprimido, não visa outro tipo de coisa, tá? Então não vou entrar nele. Então fica esses dois aspectos aí. Entendido isso, nós vamos dar seguimento então ao nosso ensinamento aí. Então, galera, sabendo que os ventos, eles podem nos trazer prejuízos no que diz respeito ao nosso tiro, tá? A melhor coisa que nós podemos fazer é exatamente tentar superar essa dificuldade. E para isso os estudos, os avanços, conduziram à criação de um instrumento que auxilia muito para vencer esse detalhe, que é exatamente esse instrumento aí, o anemômetro, tá? O anemômetro, ele é um auxílio eficaz e muito bom na mão de um atirador para que o problema dos ventos, que são constantes por causa da rotação da Terra, cada translação, das diferenças de pressão do ambiente terrestre, ele é um instrumento essencial para a gente manipular a nosso favor os ventos quando do tiro. Então o anemômetro, no caso do tiro, ele tem um conceito como instrumento em si de medida de fatores de vento e tudo mais, climáticos, mas no aspecto de tiro ele tem um outro conceito que nós vamos passar aí agora, que é o que diz o seguinte: o anemômetro é um instrumento de medida da componente horizontal, tá, do vento, e que é essencial
na previsão da energia potencial do mesmo, ou seja, da energia potencial que o vento tem, tá? E de sua influência no campo da energia de outros corpos ou vetores que estão sob a influência do vento naquele momento. Tá? Então, em balística, vento não é uma coisa muito simples, não. E o anemômetro ele vai ajudar a interpretar, como está em azul, a componente horizontal do vento. Essa componente é essencial, bem como nos ajudar a prever a energia que o vento que está soprando naquela hora tem, para prejudicar ou para influenciar a energia que o nosso projeto está carregando e também a energia que ele pode agregar a outros campos e vetores que estão sob a influência do vento naquele momento. Tá? Então, o anemômetro ele é essencial para que um disparo logre êxito, principalmente se ele for a longa distância e com projétil de baixo peso e arma de baixa potência, como é a arma de ar comprimido. Tá? E o anemômetro, existem diferentes versões, nós vamos colocar algumas aí agora só para que se tenha uma noção. Tá? Uma delas é essa da esquerda, que é o anemômetro com essa parte de baixo, chamada de rosa dos ventos, que nos ajuda a saber que direção o vento está soprando. Esse central aí, muito visto em campos de aviação, em pistas de decolagem de asa delta, de outros tipos de voo, tá? Onde o anemômetro que está mais embaixo vem seguido daquela parte lá de cima vermelhinha, que é a biruta, que ela gira em 360 graus de acordo com o que o vento estiver soprando, por isso ela é alongada e leve, para que a pessoa tenha noção, o vento está soprando no sentido norte-sul, no sentido leste-oeste, tá? Vocês estão vendo isso do meio, tem até um mecanismozinho vermelho aí, que em alguns casos ele acende ou pisca intermitentemente se o vento for prejudicial, por exemplo, a um voo de asa delta, de ultraleve. Ele auxilia muito essas pessoas a visualizarem o potencial do vento naquele momento, para não incorrerem em erros ou em perigos que o vento pode trazer quando do uso dele a desfavor da atividade a qual se pretende. E o último, que é esse aí da direita, existem diversos outros, mas aí é só a título de observação. Esse da direita aqui é o anemômetro balístico, está mais voltado para os atiradores mesmo. Ele já é todo digital para facilitar a leitura, e também é um anemômetro pequenininho de mão que presta ao atirador algumas informações que são essenciais, tá? Quando do tiro com a sua arma ou quando da realização do seu tiro, tá? Então, o anemômetro é basicamente isso aí, tá? E ele foi criado, no caso balístico, para ajudar o atirador a vencer a influência dos ventos no projétil, tá? Que nós já até falamos ali atrás, vamos repetir aqui só para poder ter como dar andamento na frente. Essas influências se apresentam sobretudo no arrasto do projétil, tá? E essa influência no arrasto do projétil, ou seja, no voo do projétil no ar, com a sua resistência, é essa aí, ó. O vento ele atua ou acelerando ou desacelerando o projétil. O bom atirador usa ele no sentido da aceleração, tá? E vence também com técnicas a desaceleração que ele quer causar ao projétil. Mas o vento também apresenta outro efeito, vamos dizer assim, nocivo, quando do tiro, que é o efeito que ele traz também no que diz respeito à trajetória do projétil, tá? Porque ele age desviando o projétil da trajetória da visada do atirador, né? Há ventos que são tão fortes que são capazes de desviar um projétil para longa distância, tá? Então é importante a gente saber que esse desvio na trajetória, ele é um desvio que, como nós colocamos aí agora, está em função da força, da direção dos ventos também, mas também está em função da energia que esse vento tem nesta hora. Por isso que lá no início nós colocamos que o vento, quando ele leva consigo fragmentos e gases, ele pode ter uma energia diferenciada no que diz respeito ao projétil, tá? Para vocês terem ideia,
a forças especiais que tem alguns projéteis para determinados usos, que colocam batedores à frente deles para dispersarem certos gases no ar, para que quando o projétil entrar em contato com aquele gás, ele tenha um efeito diferenciado, tá? Quando do impacto do alvo, nós não vamos entrar nisso, pelo menos agora, porque não é o nosso objetivo aqui, tá? Então ele depende também da energia que o vento tem e depende também do formato e do peso do projétil e da distância de impacto desse projétil com o alvo, tá? Porque quanto mais longe o alvo do projétil, mais a tendência é o projétil desacelerar e sofrer uma influência maior dos ventos, tá? Então existem formas da gente então trabalhar para tentarmos vencer essa influência dos ventos aí, tá? E uma delas é exatamente fazer o que nós vamos colocar aí agora, é providenciar aquilo que na linguagem militar é chamada de avaliação da influência da direção e da velocidade dos ventos no projétil. Essa avaliação se dá de muitas formas. A primeira, é usando o anemômetro para você saber a que velocidade o vento está, em que direção ele está soprando e a temperatura na qual esse vento está acontecendo na hora. Por isso que todo anemômetro balístico, ele mede também temperatura, porque o projétil, o vento numa determinada temperatura produz um efeito no projétil. O vento em outra temperatura produz outro efeito. Então o arrasto do projétil depende se está mais quente ou se está mais frio, tá? Isso influencia demais da conta, tá? A temperatura mais baixa, por exemplo, vai produzir uma velocidade um pouco maior ao projétil no seu arrasto. A temperatura mais quente vai produzir uma desaceleração mais rápida no projétil. Então saber a velocidade do vento, a intensidade dele, a temperatura na qual ele está acontecendo naquela hora vai ajudar demais o atirador a calcular até o tempo de impacto do projétil no alvo. Isso então a gente consegue com o anemômetro, mas a gente também não pode esquecer que o atirador tem que entender como que ele vai fazer para que o projétil sofra o mínimo possível dessa influência. E a melhor forma que os exércitos usam para que isso seja entendido é essa que nós vamos colocar aí agora, que é o chamado método do relógio, tá? Onde vocês estão vendo aí nesse quadrinho aí, a gente imagina um relógio, tá? Isso é imaginário. Você no campo de batalha ali, onde você for fazer o seu tiro, digamos que fôssemos aplicar isso, né, nas armas de pressão, você imagina então que exista um relógio, tá? Como nós estamos vendo aí, perdão, o erro aqui, tá? Como nós estamos vendo aí, e você vai sempre tomar o sentido desse relógio para fazer os seus tiros da seguinte forma: o relógio imaginário, você vai entender que o tiro vai sair da hora 6, de 6 horas em direção a 12 horas. Então esta é a posição sempre quando você for imaginar o seu tiro, independente de onde você estiver, você vai imaginar o seu tiro sempre para você se posicionar no relógio balístico, como se você estivesse atirando no sentido de 6 para as 12 horas. Então o sentido do tiro sempre deve ser assim, tá? E você então vai se posicionar, o atirador vai estar ali, tá? Para se posicionar. E você então, sabendo disto, você vai fazer o seguinte: você vai entender os ventos como eles sopram, sabendo que o que sopra a seu favor é exatamente os ventos que sopram nesse sentido aí, que nós colocamos aí agora. Esse é o melhor vento e o atirador deve buscar, de todas as formas, ter esse vento ou se alinhar para que ele tenha esse vento a favor dele, que é o vento que a gente chama de 6 para 12, que é aquele vento que sopra a seu favor e a favor do projétil. Digamos que fosse num caso de tropas,
Eu vou mencionar só isso, não vou ficar fazendo comparações com aspecto de arma de fogo de guerra, não, porque está dando comentário no canal, o vídeo faz isso, faz aquilo, isso é muito ruim. Mas digamos, por que um vento desse, por exemplo, é importante? Primeiro, porque ele vai, o vento de 6 para 12, ele vai impulsionar o seu projeto e agregar velocidade. E não fazer com que ele se desvie, se for nesse aspecto, tá? E vai também soprar contra o seu oponente que está lá no sentido de 12. Então ele vai ter visibilidade prejudicada e uma série de outras coisas que eu sinceramente não vou mencionar aqui no momento não, tá? Então esse vento, tá, que você está vendo aí, que a gente chama de vento de 6 para as 12, na linguagem militar ele é chamado assim, ele é um vento que ele tem algumas características, são consideradas nele algumas características por parte dos snipers e dos atiradores, tá? E que nós poderíamos colocar aqui no nosso caso aqui também, aplicar para nós, como as seguintes características. Esse tipo de vento, ele influencia no ganho de potência. E normalmente o atirador despreza o aspecto da direção do projeto, porque ele não vai agir significativamente. Guardem isso, significativamente, porque verdade nenhuma é absoluta quando se mexe com ventos e quando se mexe com balística, porque as coisas mudam de uma hora para outra, tá? Mas esse tipo de vento, ele não muda, ele não mexe significativamente na direção do projeto, então ele é desprezado. O aspecto de direção, de correção na direção do projeto, normalmente é desprezada, mas ele implica em ganho de potência e um impacto mais rápido do alvo. Então os snipers, eles procuram muito ter esse vento a favor e estarem posicionados onde esse vento seja a favor. Eles estudam o local, nessa região há um corredor de vento constante de norte-sul, então ele se posiciona para aproveitar esse tipo de vento, tá? Então nós sabemos que o vento 6 a 12 é o que ajuda, é o que potencializa o tiro, e o vento que vem em seguida, que é esse, ó, de 3 para as 9 ou de 9 para as 3, é o que mais prejudica o nosso projétil no aspecto de lograr êxito em acertar o alvo que nós estamos visando. Por quê? Porque ele vai soprar exatamente contra o sentido 6 a 12, que é aquele que nós nos posicionamos para ler o alvo, e ou ele vai soprar da direita para a esquerda desviando o projétil, ou o contrário, da esquerda para a direita também desviando o projétil. Então esse vento é o vento mais nocivo que existe para o projétil, tá? Então a gente precisa de determinar se é esse tipo de vento que está soprando na hora, a velocidade que ele está soprando, e sabendo disso, entender isso aí, ó, que o vento de 3 às 9, ele é os ventos que exercem a influência na direção do projétil, desviando o projétil da sua trajetória. Aí cabe uma compensação. Você vai ver a velocidade que o projétil está, que o vento está soprando, o peso que o seu projétil tem, a potência que a sua arma tem, e determinar dentro desses fatores qual é o potencial de desvio do projétil pela ação daquele vento naquela hora. Para isso, nós já temos aí a nosso favor, e tem aí no canal aí o programinha Tchergan, que já te dá, você digita ali o vento, a direção do vento, o peso do seu projétil, a potência da sua arma, e ele vai te dar exatamente quanto esse vento é capaz de desviar o seu projétil da trajetória que você estabeleceu, tá? Os snipers hoje também têm os smartphones que eles levam, os tablets e outros mecanismos para ajudá-los no cálculo dos ventos que sopram no sentido 3 para as 9 ou 9 para 3, como assim é chamado pelos militares, tá? E tem, por fim, os demais ventos, que são esses que vocês vão ver aí, que são aqueles que agem nos demais sentidos de hora, como assim nós chamamos na linguagem militar, ou seja, na hora 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Esses ventos são desprezados em armas de fogo potente, porque principalmente se eles soprarem no sentido 6 para 12, tá? Quando eu falo isso, vou dizer mais uma vez, é relativo, normalmente se despreza, não quer dizer que sempre se vai desprezar, se despreza se ele tiver numa velocidade até normalmente
6, 7 km por hora, mais do que isso não se despreza não. Mas como o sniper, quando vai atirar, ele espera não só o alvo estar bem posicionado, mas às vezes ele ter a melhor condição climática naquela hora. Por isso que o trabalho do sniper é um trabalho de paciência, de vigilância, de cuidado, um trabalho velado. Então às vezes ele espera o melhor momento para disparar o seu rifle. Então ele pode desprezar por esperar um momento que o vento não influencia, se ele estiver soprando nessas direções aí que estão abaixo aí, como vocês estão vendo aí. Mas no caso das armas de pressão, ele não deve ser desprezado. O que se faz então nesses casos? A compensação é menor, cerca de 30 a 60% do que seria a compensação que se faz num vento que sopra de 3 para as 9 ou de 9 para as 3. Já cai de 30 a 60. Esse de 30 a 60 é uma lacuna que existe, que obedece o peso, o peso do projétil e a potência da arma. Então, dependendo do peso, é de 30% a 40%, dependendo do peso, é um pouco mais, dependendo da potência também. Então, ele atua nesse aspecto aí, a depender da potência. Como isso aí é feito, Arquimedes, você vai ensinar, ou falar, não ensinar, né? Mas você vai dizer, então, como que eu vou calcular? Olha, isso hoje você faz com o programa Tchergan aí, porque eu não sei a potência da sua arma, mas o programinha, ele aceita qualquer potência de arma e ele calcula para você com qualquer chumbo, com qualquer coeficiente balístico do seu chumbo. Você pode explorar o Tchergan e não vou entrar nisso aqui agora, tá? Eu posso depois até fazer um vídeo complementar se o pessoal pedir aí no canal para falar como que o Tchergan vai te ensinar nisso aí, tá? Mas você vai usar o programa e ele vai te dar, vai personalizar esse desvio de acordo com a sua arma e a potência da sua arma. Mas aliado a tudo isso entra um outro componente que eu quero finalizar aqui agora com ele, que é um componente que é humano em relação aos ventos e que nas forças especiais, quando você atua, ou quando você atua em força de elite para tiro de longa distância, eles te ensinam isso aqui que é simples demais da conta, que é o ditado, no ditado militar se diz o seguinte: você balizou pelo bom senso. O que é balizar pelo bom senso na linguagem militar? É fazer isso que vocês estão vendo aí agora. É você se posicionar para ter o vento a seu favor. Vocês estão vendo um quadrozinho ali do lado, um alvo ali. Então o vento está soprando onde está esse homenzinho do meio. Tem 5 aí, dizemos que é o do meio. Ele está na posição boa para tiro. Ah não, o vento está soprando mais da direita para a esquerda. Ele então se desvia e procura uma posição onde ele tenha o vento a favor dele. Então ele fez o que? Um balizamento favorável a ele. Uma vez que em certos casos, nos casos da vida real, às vezes você não tem prazo para fazer um segundo tiro. Ou o alvo vai se mover, ou você vai ser alvejado. Então um tiro é tudo. Há uma linguagem, há um ditado na língua dos snipers que diz o seguinte: um disparo, uma morte, quando é um caso real. Então o que você faz? Você muda de posição para ter o vento a seu favor. Os snipers normalmente, eles fazem o seguinte: eles se posicionam, tá? No terreno, antes faz uma análise do terreno, medem os ventos ali durante às vezes horas, estudam as cadeias de montanha por onde os ventos ou vão ter resistência ou vão se escoarem na sua trajetória, e eles então analisam e entendem: o vento aqui o mais constante é no sentido noroeste, então eu vou me posicionar ali é meu ponto de tiro. Ele faz esse aí, balizamento a seu favor. Então o anemômetro ele é essencial para que um tiro a longa distância, sobretudo, tenha um bom resultado. E o anemômetro também, ele te ajuda a saber, às vezes você vai tentar fazer um agrupamento de tiros a 30 metros, por exemplo, e os seus tiros ficam com um desvio mais para a esquerda, mais para a direita, e às vezes você acha que a luneta não é. Se você tiver um anemômetro, você vai medir ali agora, você vai ver o vento, a velocidade dele. Se você tiver na mão uma fita pequenininha, você vai ver a direção dele,
e é para aquela direção que seus tiros vão desviar um pouquinho. Então o anemômetro é essencial para você, às vezes, não colocar a culpa só na sua luneta ou só no seu mecanismo de mira, para saber, não, esse desvio está sendo originado por um vento que está passando aqui agora a tal distância, tá? Ventos de 5, 6 km por hora já desviam um projétil cerca aí, às vezes, de 2 centímetros de um alvo, tá? A 25 metros, por exemplo. Né? Mas nisso aí não vou entrar, que tem o programinha Tchergan, você pode usar o programinha aí para poder fazer esse cálculo. Mas são ventos relativamente pequenos, tá? Ventos de 5 km, de 6 km, são ventos assim, considerados ventos muito brandos, mas já a 25 a 30 metros, capaz de desviar um projeto 2 centímetros e meio, 3, às vezes até 3 centímetros e meio, dependendo do peso do projétil, do centro do alvo. Normalmente fica na casa dos 2. E são ventos que às vezes na hora você entende como uma brisa pequena, que não tem problema, mas para o projétil tem problema sim, tá? Então para finalizar, tá, esse vídeo, vocês estão vendo aí em cima aí, escrito aí, né, ventos a favor do projétil, tiro parta, tá? Eu quero encerrar falando do tiro parta, tá? Que é um dos tiros que foi mais estudado pelas forças especiais quando quiseram preparar snipers para atuar em regiões onde fosse extremamente desfavorável a eles fazer os seus disparos, sobretudo por causa de efeito de ventos, tá? E para falar do tiro parta, eu vou fazer uma introdução breve aqui sobre esse povo aí, tá? Os partas. Quem eram os partas? Tá? O Império Parta, ele se iniciou, assim, pelo menos data os historiadores, em 247 a.C., e se prolongou até 224 depois de Cristo. Tá? Então, por quase 500 anos, esse império, o Império Parta, ele subsistiu. E ele também é conhecido aí nos anais da história como Império Arsácida. Tá? E esse império foi uma das principais potências militares, políticas e culturais iranianas da antiga Pérsia, tá? Então, assim, eles foram uma potência, dominaram muito. Roma tinha um verdadeiro medo quando ia enfrentar os partas, tá? Porque eles se tornaram, sobretudo, uma potência militar por causa da capacidade dos seus guerreiros. E o que vocês estão vendo aí, esses cavaleiros aí à esquerda do nosso vídeo aí, são os cavaleiros partas. Vocês estão vendo eles fazendo uma coisa aí na gravura. Eu vou usar a gravura para poder falar sobre o tiro parta. Eles conseguindo andar a cavalo, o cavalo a galope, vocês estão vendo que tem uma poeirinha aí no retrato histórico, no quadro aí na pintura, e virarem o corpo numa posição contrária. Aí no caso eles estão virados de lado, estão virados para a esquerda, e dispararem tiros contra o exército inimigo. Esse tipo de tiro ele trazia duas dificuldades. Por quê? Primeiro, porque o atirador estava sem as mãos para conduzir o animal. Depois ele estava de lado. Então ele estava caminhando, ele já estava gerando uma força contra a sua seta, contra a sua flecha, porque ela ia atuar, no caso dele aí, exatamente, o vento ia atuar contra a flecha na sua lateral, porque ele estava cavalgando, no caso, numa situação, ele estava andando para frente, a flecha ia sair de lado. Então, o que acontece? Eles precisavam de aprender um meio de compensação. Se atiravam um pouquinho mais para frente, para o desvio da flecha acertar o inimigo, ou como que eles faziam. E os partas tornaram-se tão bons no domínio desse tipo de disparo, tá? Onde o vento ele era contrário, tanto porque ele poderia existir, mas sobretudo era contrário, porque o próprio cavaleiro, no movimento que ele estava indo, ao invés de atirar para frente, ele atirava para o lado. Então ele já tinha que calcular esse desvio. Os partos ficaram tão bons nisso que os romanos costumavam dizer o seguinte: nós só enfrentamos os partos se eles vierem de frente. Se eles estiverem andando de lado, ou se nós estivermos na retaguarda deles, nós precisamos esperar para combater, porque do jeito que eles atiravam para os lados, eles atiravam também para trás. Então eles conseguiram dominar a equitação,
né, o domínio de andar a cavalo e disparar numa posição que não lhes era favorável e que o vento, sobretudo, nós estamos falando de arco e de flecha, para vocês terem ideia, nem é de projétil. A velocidade do arco e flecha é muito menor. Eles conseguiram dominar tão bem esse disparo que o disparo deles era fatal, tá? E Roma, houve um governador romano, então, um capitão romano, um general, perdão, que tomou uma verdadeira surra desse império, porque eles corriam de lado. Aí eles dificultavam duas coisas. O exército inimigo alvejar eles porque eles estavam em movimento. E outra coisa, eles dificultavam o adversário saber para que lado que ele saía, porque eles sabiam compensar essa diferença que o projétil, no caso deles a flecha, ia sofrer dependendo da distância que estavam para alvejar o adversário. Então isso é chamado de tiro parto, o tiro que é dado para o lado ou para trás, tá? E a compensação que é feita dos desvios desse tiro. É um tiro tático extremamente empregado, sobretudo em forças de assalto e de invasão. Há detalhes deles mais profundos que eu não quero entrar aqui, porque daqui a pouco a Arquimedes está falando técnica de tiro assim, isso é o perigo. Mas existem técnicas, essa técnica de tiro parto e as forças de invasões, sobretudo em guerras urbanas ou em ambientes fechados, ou mesmo quando há terroristas num determinado lugar e eles vão entrar e precisam de atirar em movimento. Esse tiro parto foi exaustivamente estudado e quando dominado as técnicas dele, ele é extremamente beneficia extremamente quem vai atirar, porque ele não é um alvo móvel, tá? Mas também ele é preciso demais quando se domina as técnicas do tiro parto. Existem fórmulas para calculá-lo, existem doutrinas e regras de como praticá-lo, e o melhor, existe uma vertente do tiro parta, sobretudo do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, que ensina como você usar os benefícios do tiro parta, mesmo estando parado em relação ao vento. Tá? Esse benefício consta de uma ligeira angulação que se dá ao cano da arma, para que o vento tenha na trajetória do projétil uma influência diferenciada. Tá? E o domínio do tiro parta, ele facilita demais disparos a longa distância, principalmente se a pessoa tiver as informações que o anemômetro confere àquele que o possui. Então, galera, fica aí o vídeo, um pouquinho extenso, mas como é sempre dos meus vídeos, eu espero ajudar aqueles que desejam conhecer um pouquinho sobre isso. Aqueles que já sabem muito, que às vezes não têm necessidade, né? Às vezes teriam até como explicar isso de forma mais breve, mas aqueles que às vezes são curiosos, queiram entender, isso aí é uma explicação um pouco mais minuciosa sobre os ventos, o anemômetro e o tiro parta, que eu vou ficar devendo. Então eu acho que não é muito prudente, haja visto um ataque qualquer ao canal, o conteúdo do canal aí, tá? Os detalhes do tiro parta na sua gama, mas vou te dar um conselho. Você quer saber? Pesquise na internet, carabina de pressão consegue minimizar o efeito do vento se ela usar técnicas de tiro parta, pelo menos em 30%, se não a 40% dos efeitos nocivos que o vento pode ter. Ok, galera? É Arquimedes de Caratinga, desejando um abraço à galera do canal aí.